Aproveita que você está de pé, já cumprimenta o irmão que está do seu lado, já faz um alongamento celestial, amém? Repreende todo espírito de sono, cansaço, preguiça. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. Agora podeis sentar. Obrigado, grupo de louvor. Glória a Deus. Eu vou botar meu óculos, deixa eu olhar bem para vocês. Glória a Deus. Pai do Senhor, boa noite, tudo bem? Glória a Deus. É bom olhar no olho dos irmãos, que a gente vê como é o estado deles antes e depois do culto, né? Aí tem umas irmãs aqui que estão com a maquiagem bonita. Irmã, desculpa, mas eu acho que antes do final do culto já tem desmanchado tudo. Então vá se preparando, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na presença do Senhor. Aleluia! A abundância de alegria, coisas inesperadas podem acontecer, amém? Eu já vi culto começar assim, igual o fogareiro, sabe? A gente vai colocando devagarzinho a lenha, acende o fogo, sopra um pouquinho, a banda depois pega fogo. Eu já vi, final de culto, era unha postiça no chão, cílio, irmã, dentadura. Então assim, fique preparada, amados. Esteja pronto. Não se surpreenda com o que o Senhor vai fazer nessa noite, amém? Então, glória a Deus. Vamos orar? Crente ora, né? Graças a Deus. Vamos conversar com o Pai. Você não está no lugar comum, amados. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse privilégio de sermos seus filhos, Pai. Por podermos nos reunir como família, como corpo, nos submeter à sua palavra, compartilhar da unção do seu Espírito, sermos instrumentos, Pai, teus, para o louvor da tua glória, trazendo revelação acerca do teu reino aqui na terra, para que a tua vontade, Pai, se cumpra perfeitamente em nós e através de nós. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pela revelação plena de Jesus Cristo e do seu ministério. Aleluia, pelos dons sendo liberados nessa noite para a edificação dessa amada igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas curas que se manifestarão nessa noite, por, aleluia, cadeias que serão quebradas, respostas que serão dadas, vindas da tua boca através da minha vida, Senhor, para alcançar as pessoas. Obrigado pelo privilégio de sermos tocados pelo teu Santo Espírito, no tocante ao ministrar, no tocante ao aprender, e tudo que será revelado e todo o mover que ocorrerá nessa noite é para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós cremos, oramos e te bendizemos, e você que crê comigo, diga amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Diga assim, vai ser desse jeito. Não, diga com vontade, vai ser desse jeito. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da palavra com vocês. Então nós seremos bem objetivos, porque o Senhor ainda tem muita coisa para fazer. Eu queria, por favor, que você projetasse Atos 10, 38. Vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo, de forma compacta, .zip, .rar, qualquer coisa. Amados, Atos 10, 38, o apóstolo Pedro está dando um testemunho na casa de Cornélio acerca de Jesus Cristo. Essa passagem, ela resume muito do ministério de Jesus. Ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Observe, amados, que nesse pequeno trecho você vai ter 4 personagens principais. Você vai ver a Trindade operando juntas no mesmo propósito. Pedro diz, assim como Deus, repita Deus, ungiu a Jesus de Nazaré, diga Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. 4º personagem. Então observe, amados, que nós temos a revelação da Trindade trabalhando junto com o mesmo propósito. Curar todos os oprimidos do diabo. Ou seja, isso deixa muito claro que não há relação entre Deus e doença. Que a doença está relacionada com uma ação do diabo aqui na terra. Então, o que o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos estavam fazendo? Curando. Eles estavam desfazendo as obras do maligno e estabelecendo um novo governo, o reino de Deus. Amém? E para que Jesus pudesse, amados, se mover com esse poder, cumprindo a vontade do Pai, entendamos que Deus é um Deus de revelação.
Lá em Hebreus capítulo 1, diz que Deus, havendo falado de diversas maneiras, em vários momentos, eu queria que você projetasse, por favor, para a gente pegar o texto na íntegra. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por gentileza. Olha, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Repita comigo, muitas vezes e de muitas maneiras. Repita de novo, muitas vezes, de muitas maneiras. Diga de novo, muitas vezes e de muitas maneiras. Eu não sei você, amados, mas quando alguém tenta falar algo, muitas vezes e de muitas maneiras, é porque ele quer ser entendido. Você, quando era criança, estava aprendendo a fazer a caligrafia, não sei se você vai lembrar disso, que faz muito tempo, né? Então, na caligrafia, quando você não sabia fazer um O com a cuia, a sua mãe, de diversas maneiras, de muitos modos, tentou te ensinar de alguma forma você fazer o O. Não é verdade? Ela diz, olha, criou várias formas para que você entendesse aquilo que ela estava querendo que você aprendesse. Então Deus, por diversas formas, de muitas maneiras, Ele falou aos pais, aos antepassados, por meio dos profetas. Mas diz também que nesses dias, nos últimos dias, Ele se revelou através do próprio Filho. Ele falou através do próprio Filho. Ou seja, Deus Pai na antiguidade se revelava através dos profetas, entretanto os profetas não eram Deus. Deus se revelou através da sarça a Moisés, mas a sarça não era Deus. Entretanto, nesses dias, ele se revelou através do Filho, e o Filho é Deus. E diz, o qual é a expressão exata do seu ser, por meio de quem fez o universo. Continua, por favor. Falou pelos filhos, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Próximo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Amém? Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Deus é um Deus que deseja revelar-se. De várias maneiras, de várias formas, Ele procura essa revelação. Então Deus revelou, falou com os profetas, eles traziam a mensagem de Deus para revelar a vontade de Deus, mas eles não conseguiam expressar quem Deus era. Eles comunicavam apenas a mensagem. Mas Cristo Jesus, Ele revelou plenamente o Pai, porque Ele é a expressão exata de Deus, porque Cristo, o Pai e o Filho são um. E o que acontece, mas para que Jesus fizesse tudo o que Ele fez, Ele não fez como Deus, Ele fez como um homem ungido por Deus. Apesar de ser Deus, Ele se esvaziou da sua divindade e decidiu revelar-se, passando por todo o processo de nascimento, gestação, nascimento, crescimento, até chegar na idade de se apresentar. Amém? E aí Ele inicia o seu ministério fazendo as obras que Ele fez, andando por toda parte, fazendo bem, revelando o caráter e a vontade do Pai. Em Mateus 3,16, isso ocorre lá no Jordão, quando Ele recebe o batismo nas águas, e o Espírito de Deus vem sobre Ele em forma corpórea de pomba, né? E os céus se abrem, e uma voz diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A partir daí, Jesus vai até o deserto e saindo de lá, em Lucas 5,17, diz que Jesus agora saiu no poder do Espírito. Então, amados, onde é que eu quero chegar? Assim como o Pai se revelou através dos profetas e se revelou através do próprio Filho, hoje, nesses dias, Deus está revelado através do Espírito Santo na igreja. Nós carregamos a unção que Cristo carregou enquanto esteve na terra. Então a nós foi dado a incumbência de fazer as mesmas obras que Cristo fez, dando continuidade à revelação de Deus, por aquilo que pregamos, a mensagem que carregamos e pelos sinais que acompanham aquilo que é dito. Jesus, ele ensinava, amados, em Mateus capítulo 4, a partir do verso 23 e 25, diz que Jesus andava por toda parte, fazendo o quê? Ele estava com o Pai, o Espírito Santo, desfazendo as obras do diabo. Mas como é que ele fazia isso? Mateus 4, 23, por favor. Mateus 4, 23. Diz que Jesus andava por toda... Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Por favor, Mateus 4, 23. Compareça à recepção. Percorria Jesus toda a Galileia ensinando nas sinagogas. Então repita comigo, Jesus ensinava. Continua, por favor. O que ele fazia mais? Pregando o evangelho do reino
E o que acontecia depois disso? E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, amados, o ministério de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfaziam as obras do diabo. Como? Ele ensinava, pregava e curava. Eu vou repetir. Pergunta comigo de novo. Como é que Jesus... Não, pergunta com vontade, vai. Como é que Jesus desfazia as obras do diabo? Ensinando, pregando e curando. Amados, existem níveis. Entenda que a obra de Cristo é uma obra de redenção. Desde Gênesis até Apocalipse nós vemos o Senhor Ele querendo trazer o povo de volta para si. Restaurando o homem caído, restaurando o homem do estado de morte para a vida, trazendo da enfermidade para a cura, trazendo do inferno para o céu. É Deus sempre buscando redenção da humanidade. E entenda que há níveis, amados, onde Deus precisa alcançar pessoas, porque pessoas estão em níveis diferentes de... Como é que eu vou dizer? Existem pessoas, eu vou resumir da seguinte maneira. Existem pessoas que estão na beira do abismo. Existe um nível de redenção para alcançá-las. Existem pessoas que já estão dentro do abismo. Existe um nível de redenção para alcançá-las. E existem pessoas que já estão no fundo do abismo. Mas em todo o nível que a pessoa estiver, amados, o Deus é poderoso para resgatar. Não há buraco mais profundo, não há cova fechada, não há porta trancada que Deus não possa te alcançar. Não, resumindo, não há caso perdido. Não tem caso perdido para Deus. Então, o que acontece nesses níveis, amados? Tem pessoas que elas vão ser salvas apenas com o ensino. Ela já está com um pé no reino. Ela já conhece a Cristo, ela tem um desejo de conhecer o Senhor, ela tem sede. Ela não vive uma vida perdida, vamos dizer assim. Ela não está atolada na droga, na prostituição, ela não está no fundo do abismo. Não, ela está na beira do abismo. Mas um ensino da palavra tem poder para restaurá-la. E de repente, amados, uma palavra vinda da parte de Deus é poderosa para trazer luz àquela vida e dizer: ei filho, vem para cá, vem para o reino, sai da beira desse penhasco, desse abismo. Vem para perto de mim, porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Aquilo é suficiente, amados, para tirar a pessoa, para resgatá-la da morte. Agora, aquele que já caiu dentro do abismo, amados, existe um nível de ação, de unção e de poder, que a pregação, ela vai em lugares profundos, porque a pregação é uma mensagem inspirada também, assim como o ensino. Entretanto, a pregação, quando o pregador está fluindo na unção, amados, ele vai tratar coisas específicas com pessoas, em lugares profundos que só no coração dela o Senhor pode alcançar. É na pregação inspirada pelo Espírito que o Senhor revela pessoas que estão passando por problemas de depressão, que o Senhor está revelando problemas físicos, problemas em tireoides, problemas em órgãos como cálculos renais. O Senhor vai revelando coisas profundas que a pessoa, só ela e Deus muitas vezes sabe. Estava no quarto orando, é ali que a mão do Senhor vai alcançar através de uma pregação, trazendo conserto, trazendo ajustes, amados. Mas, amados, tem aquele que está lá no fundo do poço. Aí o Senhor, é outro nível de redenção, outro nível de ação. Ali o Senhor precisa pegar na mão e trazer de volta, amados, muitas vezes da morte, do leito de morte, do leito de enfermidade. Ali o Senhor precisa manifestar uma cura, libertar de um câncer, transformar a vida da pessoa, tratar de uma maneira, liberar um poder. Mas tudo há resposta de Deus para a redenção do ser humano. Aleluia. A única coisa que não tem redenção é o relógio. Esse bicho não tem jeito não, rapaz. Relógio não vai para o céu não, viu? Acabou a ministração. Levanta para fazer de conta que está terminando. Você foi abençoado? Foi? Com esses carocinhos de mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos ver, né? Vamos ver? Amados, olha, presta atenção numa coisa. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Agora vamos pôr testemunho, porque a gente, enquanto o grupo de louvor vai, eu vou ganhando tempo. Eu quero dizer uma coisa para vocês muito séria.
Olha bem no meu olho. Estou prestando atenção em você, viu? Amados, você não está em um ambiente normal, comum. Não existe nenhuma reunião dos filhos de Deus iguais. Cada culto é um único culto. Esse culto não é o mesmo da semana passada. Ele não será o mesmo da próxima semana. Esse culto é hoje. Existem liberações do reino de Deus, existem liberações de Deus específicas para esse culto. E você só vai ser alcançado porque você decidiu estar aqui nessa noite. A unção, a presença, a glória de Deus, o Espírito de Deus, ele já está aqui, preparado para um movimento seu. Ele corresponder à tua fé, aquilo que você está buscando em Deus. Cada reunião é uma reunião ungida da parte de Deus. Deus é Deus de resposta. Diga comigo, Deus é Deus de resposta. Eu estava em um culto, isso é bem engraçado. Eu estava num culto recentemente, chegou no meio da multidão. Eu peço que você, por favor, não faça isso, porque você pode atrasar até a sua fé, tá? Chegou um sujeito lá, cara fechada. Pensa numa criatura cara de pedra, assim. Brabo. Mas aquele homem me chamou a atenção no meio da multidão, e ele lá de cara amarrada, cara fechada e olhando assim, duro. Parecia uma rocha. Mas eu senti uma forte atração. Eu decidi descer do tablado, fui até a direção dele e comecei a ministrar especificamente para ele. Não me pergunte como, mas é o próprio Espírito que nos conduz. E eu comecei a ministrar e comecei a falar com ele. No meio daquela multidão parecia que só tinha aquele homem lá. No final do culto, já para o final, quando foi feito o apelo, ele se levantou, veio na minha direção. E ele chorava, amados, enquanto eu falava com ele. Ele chorava. Aquele homem de cara fechada. Amados, era uma cara tão fechada. Eu me orava com cara feia de um jeito. Mas aquele homem começou a chorar. Ao final do culto, ele veio me abraçar e disse: olha, aconteceu algo muito especial aqui nessa noite. Hoje foi diferente. A esposa do pastor, no final do culto, disse: sabe aquele homem que veio para quem você ministrou? Ele de vez em quando vem aqui na igreja. Ele é pai de uma das membros da igreja. É o sujeito do coração mais duro e a cabeça mais dura que existe na face da terra. Não entra nada. Os pastores já tentaram de todo jeito convencê-lo, falar do amor de Cristo, mas ele fechado, duro. E ele veio naquele culto especificamente e fez um desafio para Deus. Ele não era salvo, mas era abusado. Diga assim, ele não era salvo, mas era abusado. Ele era abusado. Ele disse, ele com Deus. Deus, se tu tá nesse negócio, olha só como é que o cara é abusado. Se tu tá nesse negócio, chamou a igreja de negócio. Se tu tá nesse negócio, e esse que está falando aí é homem de Deus, manda ele vir, olha como o bicho era abusado, manda ele vir falar comigo. Olha só a ousadia do sujeito. Se tu tá nesse negócio, esse aí é homem de Deus, manda ele vir falar comigo. E não é que eu fui falar com ele? Eu quero que você preste atenção no valor que está nesse testemunho. Não está no homem de Deus. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. O que você precisa já está no Evangelho. Jesus já fez tudo. O valor desse testemunho, amados, está no fato de que se Deus atende uma oração abusada dessa, Ele não vai atender a oração tua que é filho dele, que ama ele, que tem um relacionamento com ele. Agora, muitas vezes o que está faltando é essa ousadia petulante de chegar: rapaz, tu é meu pai, eu sei que tu me ama, eu vim para esse culto, hoje o negócio vai mudar. Hoje eu vim receber, hoje vai ter poder, hoje vai ter rompimento, hoje vai ter libertação, hoje vai ter cura. Amados, existe uma fé ousada, não é abusada, porque aquele homem estava na ignorância, amém, o Senhor entende isso. Mas existe uma ação, uma disposição que você precisa entender. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é amada. Para você tem cura, para você tem salvação, para você tem redenção, tem favor, tem graça, tem bênção, tem prosperidade. O que é que você está precisando, meu irmão, minha irmã? Agora está faltando uma oração abusada, né? Com todo respeito. Aí eu pergunto para você, com que tipo de disposição você veio para cá nesta noite? Qual é a disposição? Você veio porque acha bom o culto do Espírito Santo?
Ou você veio para ter um encontro com o teu Senhor? Porque Ele está aqui te esperando, pronto para agir. Agora, por favor, não pede para eu ir falar contigo, não. Porque teve um irmão que quase perdeu a bênção, porque ele foi fazer isso e tinha tanta gente para orar, amados, que eu olhei para ele, mas eu não pude ir. E ele ia embora frustrado, porque Deus não ia ter respondido. Mas graças a Deus que ele deu um jeito no finalzinho. Amados, dê um passo em direção ao Senhor, seja ousado na sua fé, receba onde você está. Nós vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Depois vou passar o cajado para o pastor Ricardo, mas eu quero preparar esse ambiente, amados, para coisas que o Espírito Santo vai fazer. Então eu gostaria que você, por favor, fechasse seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eis aqui teus filhos, a tua palavra já foi liberada, o poder e a vida está em ti, na tua palavra, está na mensagem que anunciamos. É o Senhor que se revela com poder, nós fazemos a parte mais fácil. Em ti está o poder, em ti está a resposta. Espírito Santo, esse lugar é teu. Toma esse lugar, Senhor. E vai com tua mão poderosa, tocando nas áreas que precisam ser tocadas, quebrando cadeias que precisam ser quebradas, estabelecendo o teu reino nos corações, libertando mentes e curando corpos, para a glória de Cristo Jesus, para que o nome de Jesus seja exaltado. Você está no culto, cultue, adore-o, não espere por mim. Eu preciso só fazer 3 coisas, pastor. Eu vou chamar aqui 3 pessoas. Se tiver alguém aqui com problema na tireoide, hipotireoidismo, tireoide está grande. Se tiver alguém aqui com esse quadro, cálculo renal, vem aqui na frente, por favor. Hipotireoide, problema na tireoide, diagnosticado. Ou se você sente um bolo aqui na garganta, quando você costuma sentir esse nó. Na garganta. E cálculo renal. Não perca tempo não, vem cá, não perde tempo não. A gente tem pouco tempo. Tem o que é, minha irmã? Você é o que? Tireoide? Você, minha irmã? Tireoide? Amados, quando o Espírito ele mostra, às vezes ele me mostra umas coisas meio estranhas, eu tenho que entender. Uma vez eu estava na casa, fecha os olhos, irmã. Eu posso estar conversando, mas o Espírito ele está operando. Uma vez eu estava numa casa, numa reunião, em uma casa, e durante a oração eu vi umas imagens estranhas, vi uma casa e uma água. Eu vi como se fosse um rio passando em cima, debaixo de uma casa. Era uma coisa meio estranha. Eu achei tão estranho que eu não tive coragem nem de perguntar, mas depois eu fui conversar com o irmão e eu compartilhei com ele. Rapaz, enquanto nós estávamos orando, eu vi uma casa e um rio, parecia um rio passando por debaixo. Eu nunca vi uma casa em cima de um rio. Aí não é que tinha um irmão que a casa onde ele morava passava um rio por baixo? E ele estava passando por uma situação, tinha tentado suicídio e assim, graças àquela visão, coisas foram quebradas, houve uma libertação ali. É meio estranho. Eu vou chamar alguém aqui, talvez pareça estranho para você, não sei se está aqui ou na internet. Para mim pareceu. Se tiver alguém que passou por algum procedimento, que teve uma sutura na perna, na região, na altura do fêmur, alguma cirurgia, alguma cicatriz, alguma coisa nesse sentido, na perna, você que já passou por algum procedimento, tenha sido no joelho, houve algum corte na região da perna. É tu, mulher? É a perna, qual é a perna? É a direita?
Acidente de moto. Tem mais alguém, amado? Teve pino aí nesse negócio? Tem. Nos dois. E dói. 2 placas. Oh, costuma doer esse negócio. Às vezes. Jesus te ama, viu? Jesus te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Se mais alguém se encaixar nesse negócio, nessa descrição, eu peço que você venha também. Se você sofreu algum acidente, e precisou realmente abrir alguma parte, eu vi tipo uma cicatriz na perna. Você também, meu irmão? Foi essa que eu vi, com mais clareza. Aqui na altura, aqui, perna direita. Isso. O que foi isso? Acidente de moto. Mas amém, meu irmão. O Senhor te ama também. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algum problema de mobilidade nessa perna? Sente algum incômodo, alguma limitação? Mas ficou alguma sequela? Se o Espírito mostrou, ele vai fazer alguma coisa. Aleluia. Amados, eu quero que você, por favor, levante suas mãos. Vamos adorar o Senhor, porque o Senhor disse: eu honrarei aqueles que me honram. E no ambiente onde nós estamos adorando, conscientes, adorando aquele que vive, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é o médico dos médicos, amados, Ele tem prazer de derramar do seu poder e manifestar a sua glória, para que a igreja seja edificada, para que sejamos fortalecidos em nossa fé, porque Ele é Jeová Rafá, Ele é aquele que conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele está operando na vida dessas pessoas aqui. E, amados, você faz parte disso. Nós somos a igreja do Senhor. Nós vamos ter um tempo de louvor. Vamos adorar. Amados, quando nos movemos com o Espírito, nós temos que entender o seguinte: o Espírito de Deus, Ele é o Senhor. Nós nos movemos com Ele e devemos esperar e dar tempo para que Ele possa agir. E uma das formas do Espírito se mover e a unção ser liberada é através da adoração. Então nós vamos adorar e em seguida nós vamos ministrar cura sobre a vida das irmãs aqui, dos meus irmãos, meu irmão. Estende as tuas mãos para cá, amados. Vamos ministrar a unção, o poder sobre eles. Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Vai louvando, vai louvando, vai louvando. Deus poderoso. Levanta as mãos, vocês aqui. Vocês que vieram receber. Levanta as mãos. Confia no Senhor, confia no Senhor. E no seu poder. Deus poderoso. Espírito de Deus, suave. Espírito Santo, vem com poder agora sobre cada um desses que aqui se encontram. Toca especificamente nas áreas que precisam ser tocadas. A mão do Senhor vindo agora, em nome de Jesus Cristo. Agora, aumentando e tocando, Senhor, em nome de Jesus. Mais,
mais, mais, mais, mais, em nome de Jesus, mais, mais, mais. Aumenta o teu poder, Senhor. Isso. Entra na tireoide, Senhor. Coloca a tua mão lá, Senhor. E com o teu poder, o teu fogo, Senhor, restaura, traz de volta ao tamanho normal, em nome de Jesus. Todos os hormônios plenamente equilibrados, em nome de Jesus. Tocando, a tua mão tocando, Senhor, tocando, em nome de Jesus, tocando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mais, Senhor, mais, isso, mais, isso, tocando, Senhor, em nome de Jesus, tirando todas as dores, toda sequela, em nome de Jesus. Espírito de Deus, coloca a tua mão no joelho agora dela, Senhor, coloca na perna, Senhor, restaura, Pai, aleluia. Dissolve toda a placa, Senhor, para que ela fique plenamente restabelecida em nome de Jesus. Totalmente, Pai, sem nenhuma sequela, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Senhor, mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai restaurando, Senhor, tirando toda a sequela. Tocando. Em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. nós queremos render graças por seu amor que é tão real por nossas vidas. Por isso o nosso coração se alarga. Por isso temos liberdade de levantar nossas mãos santas, sem falta de ânimo,
mas nos rendemos ao Deus Criador dos céus e da terra, aquele que nos conhece, aquele que nos chama de filhos, que nos convida a sentar à mesa. E a tua palavra declara que você prepara uma mesa, mesmo na presença dos nossos adversários. Mas é a nossa cabeça que é ungida, é o nosso cálice que transborda, é a nossa vida que é alcançada por tua bondade e por tua misericórdia. E assim é todos os dias da nossa vida. Você nunca nos deixou só. Você nunca irá nos desamparar. Mas a tua boa mão está estendida, nos protegendo, nos guardando, nos guiando. Sim, você é a razão da nossa existência. Nós podemos descansar em tua presença. Nosso coração se satisfaz plenamente no Senhor. Nós não colocamos as nossas expectativas nos homens, nas pessoas, nos sentimentos, nas emoções, mas nós colocamos todas as nossas expectativas no Senhor, que nos formou, que nos criou. Louvamos o teu nome, louvamos o teu nome. Santo, santo tu és, digno de ser adorado. Ao Deus único e verdadeiro, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos criou para um propósito eterno. Obrigado, Pai, porque você nos escolheu em Cristo Jesus. Rendemos graças de todo o coração, porque grandes são as tuas obras. Nós nos alegramos, Pai, em tudo que você tem feito. Você não apenas fez ontem, mas está realizando agora em nossas vidas algo tremendo, poderoso, imparável, e continuará a realizar a sua vontade, assim como ela é plenamente estabelecida nos céus. Que a sua vontade seja estabelecida em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos negócios, no nosso próprio corpo, Pai. Que a tua vontade seja feita, e a tua vontade é libertação, é cura, é prosperidade, Pai, é preservação. Porque benigno e misericordioso é o Senhor. Você dá sustento a todos que te temem. Você não se esquece da aliança que foi estabelecida. Manifesta o poder das tuas obras, Pai. As tuas obras são verdade e justiça. Fiéis são todos os teus preceitos. Em ti não há injustiça. Você é santo, você é santo, 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 Deus poderoso, e Ele é poderoso para operar na sua vida. Santo, santo é o Senhor, não há culpa dele. Deus poderoso, Te exaltamos.
A tua palavra diz, Pai amado, que 4 seres viventes, aleluia, tendo cada um deles olhos por todos os lados, e eles não davam descanso, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Então os 24 anciãos se prostraram diante dele e adoraram aquele que vive pelos séculos dos séculos, depositando as suas coroas e proclamando: Tu és digno, Senhor, o Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, sim, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, em glória, poder, majestade e força, aquele que domina pelos séculos dos séculos, aquele diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará o seu senhorio. Sim, Jesus, Tu és o Senhor, reina sobre nós, reina sobre nós, opera com o Teu poder, opera com a Tua glória, opera com a Tua majestade, porque o mundo passará, tudo aquilo que o homem valoriza, todas as glórias humanas passarão, mas aquele que faz a Tua vontade, esse permanece eternamente. Teu reino é sempre eterno, glória e majestade a Ti pertence, força, domínio e poder. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser exaltado. Grande é o Senhor e único digno de ser adorado. Santo Tu és. Adora aquele que vive. Santo, Santo, Deus poderoso, Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso. Sim, Pai, Tu és santo, Tu és digno de toda adoração. Nossos olhos se voltam para Ti, Senhor. Teu amor é tão real, Tua presença é palpável, Tua graça nos sustenta, Teu amor nos completa. Tão bom é estar em Tua presença, não se importando com mais nada, não se importando, Senhor, com nada que é passageiro, efêmero. Santo, Santo, digno de ser louvado.
Espírito de Deus, Sorekebash, Hiriabas, Gorekamanan tuye dedekaha, Guyana kotopan kuruchubadahas, Duyange debang greki tepahas, Doyang greki tarahash, Yoyangele ki krakash, Yuyir yang grediata yang gutolohos, Deregia mobaha, deria. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro igual ao Senhor. Suye iriam, chute carras, tu te tegedeleherias, suteregedarayan. Yereri rararahash, goredi darakahash, brudi angreketarahash. Obrigado, Senhor, pela tua unção, pela tua presença, pelo teu poder, que despedaça todo jugo. Pois na tua presença a plenitude de alegria. Nós podemos celebrar, Pai. Nos céus não há tristeza, não há lamento, não há queixa. No céu há celebração, há alegria. Banquete contínuo você tem preparado. E você quer que vivamos dias de céus aqui na terra, pela tua presença. Que tatapayamana tuyereresh, tuyere que capasure catiarere. Lore capasuto logre dabayes, lore camrana manatu yerereria. Lança teus cuidados, lança teus cuidados para aquele que te ama, para aquele que te ama. Lança cada um dos teus cuidados, pois Ele te ama, te chama à comunhão, te chama ao descanso, te chama à intimidade. Confia nele, nele descansa, nele espera, ainda o louvarei. Nele descansa, nele espera, ainda o louvarei. Subrekeramanheri, suteke kapaye, sotoyagerere, yubadakiere, sotekreta mama sokepiange. Tu yererie potia kerierebas, gore pramang gore traga soto pregeria mamaye, tu te kere prangamanandie. Santo, Santo, Santo.
Aleluia. Seja grato. Seja grato. Aleluia. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Seu amor é perfeito. Só uma coisa nos basta. Só uma coisa é suficiente. Ele é tudo em todos. Aleluia. Aleluia. Surikiri taramana marolo sotolo bereke prababatas. Sotereke prabapas surere amanaye. Ure dere kapranaye dere. Shutere gritara parolo briangue dele baramama. Tu és perfeita. Deus não retarda nenhuma das suas promessas. Ele não atrasa. Então não julgue como demorado. Porque não é uma ação divina que faz as coisas retardarem. Às vezes é um posicionamento do nosso coração que não está alinhado com a verdade. Você pode ter uma torneira aberta com uma mangueira conectada, mas se ela estiver dobrada, a água não flui. Mas se você colocar ela na posição correta, às vezes nós é que estamos fazendo curvas. E nós mesmos sabemos o que por dentro precisa ser mudado. Mas ainda queremos que a água flua. Ela só vai fluir depois que nós alinharmos o nosso coração. E dissermos: Senhor, aquilo que precisa ser mudado de lugar, muda. Tenha liberdade. Mude as coisas de lugar. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Às vezes precisa. Mas é dentro de nós. E deixar a água fluir. Aleluia. Deixar a água fluir. Aleluia. Talvez você esteja aqui e você verdadeiramente resolveu dentro do seu coração: se eu quero mudar realmente o fluxo dessa vida, eu quero deixar que as coisas fluam naturalmente. Eu não quero colocar a força para ser do meu jeito. Eu não quero estar
num lugar de lamento, mas eu quero estar no lugar onde a bênção de Deus está. E você estava longe, ou afastado, ou desviado, ou nunca recebeu essa vida de Deus, e você está aqui essa noite, e você quer tomar essa decisão do seu coração, alinhar as coisas com Deus. Não é com a igreja, não é comigo, é com Deus. Só que nós estamos num ambiente onde Ele está se movendo, vendo o seu coração. E se você está sendo alcançado por essa verdade, você precisa, pelo menos, sinalizar isso para Ele mesmo. Existe alguém aqui? Quer deixar que esse fluxo do Espírito tenha liberdade em você? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tá ficando melhor, Marcelo. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Tem alguém aqui no nosso meio que já nasceu de novo, é um cristão e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo? Talvez você diga, mas pastor, essa questão de batismo com o Espírito Santo é uma coisa assim que foge da minha razão, do meu entendimento. Eu posso dizer a você, da minha também. Mas eu coloquei fé na palavra, que diz que aqueles que creem falarão em novas línguas. E é uma linguagem dada pelo Espírito de Deus. Não é da minha mente, não é ensinada, não é aprendida. Ela é dada pelo Espírito. Aí, como é que você pode afirmar isso que é dada pelo Espírito? Porque está escrito. Atos 2, versículo 4, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você pode colocar esse versículo aqui? Atos 2, 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo, é aqui que eu disse. Segundo quem? O Espírito, está falando sobre o Espírito de Deus, lhes concedia que falassem. Então, o Espírito é que concede essa fala ou essa linguagem sobrenatural. Não é aprendida, não é ensinada. São pessoas que creem, são cheias do Espírito e elas falam nessa linguagem que a mente humana não compreende. Mas uma edificação espiritual está sendo promovida na vida daquelas pessoas.
Se existe alguém aqui que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e crê, porque é uma bênção de Deus para a sua vida, Ele quer fazer isso também por você, quer te dar esse presente. Existe alguém aqui que quer receber e ainda não recebeu? Ou até pessoas que falaram um tempo. Sabe o que aconteceu isso comigo? Um tempo que eu não tinha muito entendimento da palavra, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Depois eu parei de falar, que eu disse, rapaz, esse negócio é meio de doido, esse negócio. Eu não sei nem o que eu estou dizendo, porque eu estou falando essas coisas. Aí eu parei de falar. Mas depois que eu entendi que era um selo, né, que ficava em meu coração e permanecia para sempre, amados, eu só voltei a fluir com o Espírito de Deus. Talvez você esteja aqui também nesse caso. Você falou, quer dizer, foi batizado com o Espírito Santo, mas parou de falar. Mas você quer voltar a fluir com o Espírito. Onde é que você está? E quer receber o batismo? A responsabilidade de ser cheio do Espírito é nossa, porque é o desejo do nosso coração. Amém? Deus concede, mas nós temos que ter o desejo de ser cheio. Tem alguém aqui essa noite? Aleluia. Quantos aqui oram em outras línguas? Diga assim: eu sou cheio. Eita glória. É um presente, amado. Presente a gente só recebe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quem está em pé pode sentar.